Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Queremos pedir licença para você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu automóvel, para você aumentar o volume do seu rádio, porque são 10 horas e 48 minutos e vamos entrar em um tema que naturalmente desperta a atenção da população, os bastidores da política e os movimentos que começam a desenhar um cenário eleitoral aqui em Foz do Iguaçu, as articulações partidárias, a janela eleitoral e o reposicionamento de lideranças que acabam influenciando diretamente a construção de futuros projetos políticos da cidade. E dentro deste contexto, um dos nomes que passa a ser observado é o Deoclésio Duarte, especialmente após as mudanças partidárias e um novo cenário que se desenha. E a proposta desta conversa é entender com responsabilidade e equilíbrio como funciona essa construção política, quais são os desafios, a viabilidade eleitoral e como esses movimentos impactam a leitura do cenário local aqui em Foz do Iguaçu, para uma conversa franca, mas também uma conversa para chegar até os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando e trazer mais esclarecimentos e conhecimento também sobre esse universo. Deoclésio, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Clau, bom dia, Moacir, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Satisfação estar aqui mais uma vez, conversando contigo, com os ouvintes da rádio, para a gente fazer um bate-papo aqui franco, aberto, e falar realmente das articulações, do que tem acontecido nos últimos meses, né? Você sabe que, como você já frisou, teve a janela partidária agora, em março, né? Que é a oportunidade, né, que os partidos e as lideranças e os pré-candidatos, enfim, as pessoas que almejam disputar um cargo eletivo têm de fazer a sua opção partidária, escolher aquele caminho que é o melhor, né? Enfim, isso foi muito de bom grado, essa janela partidária, porque antes você tinha aquela questão da fidelidade partidária, se a pessoa trocava, principalmente detentor de cargo público, né? Poderia incorrer numa infidelidade partidária se fizesse uma mudança de partido durante o exercício de um determinado mandato. E a janela veio, o legislador foi muito sábio nisso, em colocar na nossa legislação essa oportunidade, né, das pessoas poderem optar e ter o espaço, o tempo correto para isso, e sempre nessa janela partidária há uma certa reacomodação, ou o tabuleiro acaba sendo mexido, né, e as peças se movem, para que chegue agora no período de julho e agosto, nas convenções já com os partidos todos definidos, né, com seus nomes, e possa vir para as convenções já com essa questão definida. O que mudou no cenário de Foz do Iguaçu, no cenário político, com essa janela partidária, Deoclésio? Olha, eu acho que não só em Foz do Iguaçu, no estado todo, né, Clau? Houve movimentações, assim, a nível de estado. Sim. E refletiu também aqui em Foz do Iguaçu, não tenha dúvida disso. Basicamente, falando agora da nossa questão, nós tínhamos um projeto dentro do PL, né, do Partido Liberal, ao qual a gente teve uma história de mais de 22 anos dentro do partido, e a gente tinha um convite da direção estadual do PL anterior, né, a direção que era capitaneada pelo deputado federal Fernando Giacobo, que esteve à frente do partido por 24 anos no Paraná, e a gente teve ao longo desses mais de 2 décadas sempre um trabalho em conjunto e um comprometimento dentro do partido, juntamente com a liderança do deputado Giacobo na presidência do partido. E nós tínhamos o convite para disputarmos a eleição na condição de pré-candidato a deputado estadual, naquela conjuntura dessa direção que estava no comando do partido. Aí houve uma mudança no cenário da condução estadual, e essa mudança veio de Brasília e acabou, logicamente, impactando aqui no estado, e houve uma reacomodação das forças políticas, né? Nós tivemos um encontro em Curitiba no final do mês de março, onde teve mais de 50 prefeitos do PL, diversas lideranças do partido, e naquele momento o nosso presidente se desligou do partido, e nós, num ato de lealdade e fidelidade, o acompanhamos e saímos do partido, porque o nosso projeto, agora falando particularmente no nosso caso, ele sofreu algumas alterações. Na direção anterior do partido existia uma projeção de eleger de 8 a 10 deputados estaduais.
partido tinha 5 deputados no partido. Com essa mudança que houve, com a vinda do senador Sérgio Moro para o PL, vieram mais 7 deputados para o partido. Então hoje o PL tem 12 deputados estaduais. E mais lideranças que o senador trouxe para o partido, que são nomes de peso na política, nomes com projeção acima de 50 mil. Então aquele projeto que a direção tinha anterior de eleger um deputado a partir de 25, 30 mil votos, ele ficou comprometido. Hoje no PL, para se ter uma garantia de uma cadeira, precisa fazer 50 mil votos, a partir de 45 para ter chance. Então ficou realmente... E essa configuração dessa leitura, a votação agora ficou diferenciada? Exatamente, essa é a projeção mais alta, 45, 50 mil votos hoje é o que o PL precisa para eleger um deputado. Naquela projeção anterior era 25, 30. Então, como nós não temos mandato eletivo, a gente está fazendo um trabalho bem pé no chão, dando um passo de cada vez, um degrau por degrau, a gente tinha uma projeção de fazer um trabalho para 30, 35 mil votos dentro do PL. Com essa mudança, o projeto ficou inviável dentro do PL, justamente porque a chapa do PL ficou uma chapa muito pesada, a gente usa esse termo na política. São 2 chapas que, se a gente fosse fazer uma analogia ao futebol, que seria 2 grupos da morte no futebol, na política seria a chapa do PL, 45, 50 mil votos, e a chapa do PSD, também, que tem 15, 20 deputados. Então são 2 chapas muito pesadas, politicamente falando. Tem que fazer muito voto, né? Muito voto, 45, 50 mil. Então, como a gente estava fazendo esse trabalho, né, como eu te falei, pé no chão, fazendo, né, um trabalho bem consistente, nós tivemos que optar. E com essa mudança da direção estadual do partido, nós saímos do PL e recebemos o convite de 3 ou 4 partidos. O que nós fizemos? Fomos analisar essas nominatas, essas chapas, qual partido que ficaria em uma situação mais favorável para nós, e também não mudando aquela linha de centro-direita, que sempre foi pautada, a nossa trajetória toda dentro do PL. Então nós recebemos, dentre os partidos, o convite do União Brasil, que também é um partido de centro-direita e que tem um projeto que nos dá mais viabilidade eleitoral. Ele, dentro do União Brasil, uma projeção nossa, a partir de 30 mil votos, nós temos possibilidades reais de eleição. Voltando a ser Quantos mil votos? 30 mil. A partir de 30 mil nos dá uma possibilidade real de eleição. Na eleição passada, entrou deputados com 28 e 29 mil votos nessa mesma composição. O senhor acredita que a política aqui de Foz do Iguaçu está vivendo realmente um momento de renovação e reorganização de forças? Devido a isso? A renovação, pra gente? Eu acredito que a renovação ela é urgente e necessária. Se você olhar o cenário político atual, nós temos a necessidade de novas lideranças. Isso é uma questão urgente e latente da população, né? A gente vê que as necessidades básicas da nossa população não estão sendo atendidas, né? As coisas não estão acontecendo a contento. Então você precisa sacudir o meio político, porque é através dessa participação política que você pode auferir e buscar essas melhorias que a cidade tanto precisa. E eu posso, se você me permite, tocar num assunto que eu acho muito pertinente e que é um dos principais problemas de Foz, que é a questão da saúde. Vamos pegar a saúde como exemplo. Nós estamos aqui em Foz numa população estimada, segundo o IBGE, de 298 mil e alguma coisa pessoas, 300 mil habitantes. Mas, no entanto, nós atendemos, num raio de 50 quilômetros ao redor de Foz, 1 milhão de pessoas. Esses atendimentos e esses serviços as pessoas vêm buscar em Foz do Iguaçu, porque o nosso sistema SUS ele é universal. Qualquer pessoa que bater na nossa porta, seja ela brasileiro, paraguaio, argentino, turista, ele terá que ser atendido. E nós não temos uma estrutura suficiente para dar conta da nossa demanda. Outro dado importante, 300 mil habitantes é a nossa população. Nós temos 450 mil cartão SUS em Foz do Iguaçu. Ou seja, nós recebemos os recursos para atender uma demanda de 300 mil. No entanto, nós atendemos uma população de 1 milhão. Eu acho que é esse pensamento que nós temos que trabalhar e mudar essa visão. Mudar as estatísticas, os números lá em Curitiba e Brasília são esses. Nós precisamos trabalhar e mudar essa realidade, trabalhar com que Foz do Iguaçu tenha uma estrutura. Eu uso a saúde como exemplo, Cláudio, porque a saúde é o principal problema de Foz. Às vezes falam dos buracos aí na rua, no asfalto. Esse é um problema fácil de se resolver. Basta montar uma equipe eficiente e capaz, em 30, 60 dias você resolve esses buracos. Agora a saúde não.
A saúde é um problema crônico. Uma vez eu usei um termo num artigo que dizia o seguinte: quem tem dor tem pressa. A pessoa que está na fila, esperando por uma consulta, por um exame, ou até mesmo por uma cirurgia, sabe muito bem do que eu estou falando. Isso é um problema crônico e é o principal problema de Foz. Deoclésio, você diria que, por exemplo, Foz do Iguaçu, a gente vê muitos candidatos de fora vindo buscar votos aqui em Foz do Iguaçu. Você acha que o que a gente tem de falta de mobilidade, falta de saúde e de tantas outras coisas que faltam para a nossa cidade, que a gente muitas vezes vê só alguns remendos, né? Exato. A gente não vê realmente, de fato, sendo tratado o problema como deveria ser tratado para ser sanado. Somos uma cidade turística, a nossa força motriz aqui é o turismo, e quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando de todas as outras garantias que a nossa cidade realmente precisa. E aí, quem vem morar aqui faz uma pesquisa. Eu quero saber, para morar lá, como é mobilidade, Exato. como é a saúde, como é a educação. E você acha que, por exemplo, quando a gente elege candidatos que são de fora, que vêm buscar votos aqui, né? A gente vê, por exemplo, candidatos que fazem 15, 16 mil votos em Foz do Iguaçu. Você acha que nós falta realmente candidatos, ou você acredita que hoje o eleitor está muito mais atento às propostas e menos ligado apenas às estruturas, ou até mesmo apegado ao cara que mora aqui em Foz do Iguaçu? O que é? Ou falta candidatos realmente à altura? Olha, esse é o grande desafio, Cláudio. Justamente esse é o grande desafio, a representatividade política de Foz. Na eleição passada, 46 ou 47% dos votos válidos de Foz foram para candidatos de fora. Sim. Aí você olha aqui para o lado, Cascavel, que é uma cidade parecida com a nossa em termos O próprio populacional. Jacobo puxava muito voto daqui para fora. Exatamente. É uma realidade. Então, o que acontece? Cascavel, falando na questão do deputado estadual, elege 4 deputados estaduais. Cascavel tem uma força política muito grande, porque ela é bairrista nesse quesito. Sim. Ela valoriza muito isso. Foz do Iguaçu, 46% vai para fora. O que acontece? As pessoas, cada deputado que se elege, ele tem a sua base eleitoral e a sua cidade. Lógico que ele, não sendo de Foz, ele vai tratar com mais carinho, vai dar mais atenção para a cidade onde ele reside e onde ele mora e representa. Então, essa é a grande questão. A nossa bandeira é justamente essa: propor um aumento da representatividade política de Foz. Essa tese que eu falei, de defender que Foz do Iguaçu receba recursos para atender 1 milhão de pessoas, para ela se concretizar, ela precisa de força política. Ela precisa de representantes de Foz que briguem por isso, que tragam essa causa para si e que vão na esfera estadual e federal lutar por isso. Então, o trabalho que a gente tem feito e aonde a gente tem ido, tem falado muito isso para as pessoas. Votem em candidatos que são da cidade. Não precisa ser necessariamente o meu nome. Vai ter outras pessoas aqui que também estão bem intencionadas e querem trabalhar pela cidade. Então, esse é o nosso pensamento e é esse o nosso grande desafio. O que falta para convencer a população de Foz, Deoclésio, para eu realmente acho que é eleger, eu acho que ser parecido sequer um pouco com Cascavel. Eu acho que é justamente provocar esse debate. Mostrar para a população os números, mostrar por que a nossa saúde é tão carente, porque ela não atende, ela não tem recursos disponibilizados para atender a nossa demanda, mas que isso só vai mudar se tiver força política. Nós temos Cláudio, só para concluir, aqui em Foz apenas um deputado estadual. Você para e pensa, se nós chegarmos no governo do estado, no governo federal, com 3, 4 deputados para representar a cidade e buscar que essa conta seja equiparada, nós vamos ter mais força política para isso. O senhor enxerga isso, Deoclésio, e você tem vivenciado isso, tem demonstrado para a gente a importância de estar presente com a comunidade. Você foi nas últimas eleições candidato a vice-prefeita em Foz do Iguaçu. E de lá para cá você continua construindo, estar presente, fortalecendo as bases ao longo desse tempo. Você não acha que, devido também ao desaparecimento dos candidatos que concorreram e que não estão presentes, ou que não estão trabalhando, não se dê isso na hora do cara de fora vir buscar o voto aqui e falar sobre representatividade? Eu acho muito importante isso que você falou. Esse presente na vida da comunidade é um lema que a gente traz na nossa empresa. A gente sempre usa isso no grupo Duma, presente na vida da comunidade. Eu não sou um político profissional. Os políticos profissionais aparecem cada 4 anos. A nossa missão é constante, é diária. Você vem construindo isso junto, uma construção. com a comunidade, né? Junto com a comunidade.
procura estar sempre presente nos mais diversos bairros e regiões da cidade. É para conhecer, dessa forma isso que faz você vai conhecer, né? a realidade de cada região. Porque nós temos várias cidades dentro de Foz, né? Foz do Iguaçu é uma cidade espalhada, são várias cidades dentro de uma única e com problemas diferentes, né? Então, pela nossa posição geográfica também, é uma peculiaridade que nós temos. Você veja hoje que a questão de moradores de rua, de pessoas em situação assim, é muito grave aqui em Foz, porque nós estamos numa região geográfica de fronteira e a maioria, às vezes, dessas pessoas que estão nessas situações são de nacionalidades estrangeiras, nem são brasileiros. Então, são situações específicas daqui de Foz do Iguaçu. Por isso que a gente tem que provocar esse debate partindo de um ângulo diferente, que nós temos uma realidade diferente de outras cidades, né? Então, acho que essa presença na vida da comunidade que você falou nos faz com que a gente realmente conheça realmente os problemas a fundo da cidade, e é isso que a gente tem procurado passar para as pessoas. Os deputados, todos eles têm a sua base. Seja Curitiba ou Brasília, na quinta-feira as sessões acabam e eles retornam para a sua cidade ou para as suas bases, né? Você precisa ter um deputado que chegue na quinta-feira e volte para casa, que seja de Foz do Iguaçu, que venha para Foz, que vá no bairro, que vá na igreja, que vá na escola, que ande pelas ruas. Dessa forma ele vai conhecer os problemas da cidade e na segunda, na terça-feira ele volta para Curitiba. Bom, eu levantei lá no Porto Meira isso, essa semana eu vou trabalhar por isso pelo Porto Meira e assim sucessivamente. É esse tipo de contato e presença que a gente busca fazer. Perfeito. Me diz uma coisa, da última vez lá que o senhor saiu a pré-candidato, desculpa, a vice-prefeito da cidade, a caminhada que o senhor tem feito hoje em nossa cidade, entendendo as demandas da nossa cidade. Hoje você se sente mais preparado do que você estava lá atrás para representar a cidade, conhece mais as dores da população, Deoclésio? Com certeza, Cláudio, essa presença constante nos faz com que a gente sinta junto com a população as suas dores. Por isso de você dizer da saúde? Da saúde, porque eu tenho acompanhado isso. Tem vivenciado muito isso. E a saúde é o principal problema de Foz. Isso isso, se você fizer qualquer pesquisa qualitativa e quantitativa em Foz, vai mostrar isso. Então as pessoas falam muito da saúde, né? Eu falei o comparativo com os buracos. A questão do buraco é uma questão superficial, que se quiser você resolve. Porque infelizmente a administração não teve competência, né, de resolver isso. E torcemos que resolva, porque é uma situação até feia para nós, que somos uma cidade turística. As pessoas vêm de todas as partes do mundo, chegam aqui, pegam o corredor turístico, passam pela Avenida das Cataratas, na situação que sempre está ali de buraco, enfim. Então é uma situação que fica até feio para a nossa cidade. Mas o problema crônico de Foz do Iguaçu é a saúde. E estar presente na vida da comunidade nos permitiu fazer essa identificação. Você acha que esse tema é um dos assuntos prioritários para os próximos anos de Foz do Iguaçu? Eu acho que sim. A partir do momento que você aliviar a dor das pessoas e tirar essas pessoas das filas de espera de cirurgias, de consulta e de exames, aí as pessoas vão começar a olhar para os outros problemas que nós temos, né? Nós temos muitas oportunidades também. Nós estamos falando até agora aqui dos problemas. Você sabe que a principal fonte econômica de Foz é o turismo, mas a segunda fonte econômica é a logística. E nós temos obras aqui importantes, como a ponte, a perimetral, que estão concluídas, mas não estão na sua plenitude, não estão totalmente liberadas, os acessos não estão feitos e tal. Mas as obras físicas estão construídas. Nós precisamos pensar em investir e absorver algo disso. Você sabe que nós somos um corredor aqui de logística, né? Passa matéria-prima das mais diversas aqui. E elas apenas passam, Cláudio. Essa matéria-prima passa, vai para centros grandes, São Paulo, Curitiba, e vão ser transformadas lá. Nós temos que tentar trazer algo que seja atrativo também, para que algo seja transformado aqui em Foz do Iguaçu. O preço do produto, inclusive, vai baixar, né, com a questão do frete até levar um grande centro para ser transformado e manufaturado. Então também tem essa questão das grandes possibilidades que Foz do Iguaçu oferece, né? Nós estamos falando dos problemas, vamos também falar do potencial da cidade, né, que todos nós sabemos, né? Nós somos o segundo maior destino turístico do Brasil, podemos melhorar isso.
temos essa questão da logística para avançar, são debater problemas assim que a gente quer contribuir no processo eleitoral. eleitoral. É ser competitivo com outras cidades que têm pessoas que estão lá para defender, porque muitas vezes a gente se sente órfão, né? Não Exato. tem representatividade. Falta essa representatividade. Né? Existe uma expectativa bem natural da população sobre possíveis candidaturas aqui na nossa cidade. Como o senhor tem lidado com essa movimentação e com as conversas que surgem nos bastidores desse novo formato, de toda essa mudança com essa janela partidária que aconteceu? Eu acho que isso é muito bom, isso contribui para o processo. Quando a gente fala da importância desses 46% dos votos que foram para fora ficar aqui, ele só vai acontecer isso a partir do momento que tiver candidaturas viáveis, competitivas e que apresentem conteúdo para a população. Eu acho que isso o debate ele é muito salutar. Eu acho que talvez não tenha sido feito de uma forma mais efetiva nas eleições anteriores, que fez com que os votos acabaram indo embora daqui. Eu acho que quanto mais candidatos tiver aqui com propósitos e projetos viáveis para a cidade, menos votos irão para fora. E eu acho que todo esse debate, tudo isso que se discute é muito bom e só vai contribuir com o processo. Estouramos o nosso horário, mas eu gostaria que o senhor respondesse para a gente, antes de nós encerrarmos, que independentemente de qualquer definição futura, qual o legado político que o senhor deseja construir aqui em Foz do Iguaçu, para quem está nos ouvindo e conhecer mais o Deoclésio? Maravilha, eu quero deixar um legado que Foz do Iguaçu seja melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. É a cidade que a gente mora, que a gente adotou como nosso lar, e como qualquer cidadão sempre quer o melhor para a sua casa. Você quer melhorar a sua casa, você quer fazer uma melhoria, você quer comprar um móvel novo, você quer deixá-la mais bonita. Da mesma forma a nossa cidade. Eu quero contribuir para que a cidade que eu moro, que a minha cidade seja melhor. Seja melhor primeiro para a nossa gente e depois que a gente possa atender as pessoas que vêm para cá com a melhor qualidade, que isso tudo é um conjunto, todo mundo vai sair ganhando com isso. Deoclésio, quer fazer uma chamada, convidar o povo para te assistir? Como é que está o programa lá? Conta pra bem gente. Lembrado, a conversa estava tão boa que nós esquecemos de falar até do programa, né? Então, um convite a todos a acompanhar nos domingos, às 9h30 da manhã, na Rede Massa. Sim. A gente tem procurado mostrar as belezas do Paraná, as potencialidades. Como o programa é dominical, no domingo as pessoas acordam um pouco mais tarde, 9, 10 horas, a família está reunida, tomando um café ou tomando um chimarrão, e a pauta é trazer um programa leve, suave, né? Não vamos trazer uma notícia triste ou pesada para estragar o domingo das famílias. Sim. Queremos contribuir para que o domingo seja alegre e leve em família. Então o programa vem com essa pauta. Então todos os domingos ele tem uma abrangência de 60 municípios, que é o alcance da nossa TV Naipi, e já está completando um ano agora, no mês de junho. Inclusive nós estamos preparando aí uma surpresa para os nossos telespectadores, né? A gente vai fazer uma visita itinerante aí nas principais regiões da cidade, uma forma de gratidão pelo carinho que a gente tem recebido das pessoas, né? E por nos receber tão bem em seus lares em todos os domingos. A gente quer dar um abraço e estar perto da população também. Num outro programa, nós tivemos aqui, o Deoclésio esteve aqui, a gente contou um pouco da história, da trajetória do Deoclésio aqui em Foz do Iguaçu, que é um empresário que investe em nossa cidade, é atuante aqui e conhece os 4 cantos da nossa cidade, né, Deoclésio? Conhece bem a nossa cidade e isso faz um grande diferencial, você saber os lugares, conhecer as localidades, porque você conhece as dores também, né? Exatamente, eu acho que essa é a ideia, justamente por a gente estar aqui no dia a dia das pessoas e conhecer a cidade. E você falou um pouco tempo atrás aqui na nossa conversa, desde 2024, daquela eleição, a gente não parou realmente, a gente continuou sempre presente, logicamente, dentro da medida do possível, porque a gente tem as nossas atividades. Eu não sou um político profissional, eu tenho as nossas atividades empresariais e a gente tem que dar atenção também, e para a família também está no contexto. Mas a gente sempre está presente e andando e não paramos, né? Faz 2 anos que nós estamos nessa caminhada e conhecendo de perto as dores e as necessidades da nossa população, para que a gente chegue realmente agora em julho nas convenções, que o nosso nome seja aprovado na convenção e que a gente possa sair de cabeça erguida, representar essa cidade com muito afinco, com muito orgulho, que esse é o nosso objetivo, porque é a nossa casa e é onde nós vivemos. Agora, para fechar com chave de ouro, a pergunta é pessoal minha. Por que você é um empresário de sucesso? É um homem que eu acredito que você já passou
metade da ponte da vida, a gente diz assim, né? Acho que Exato. Já 50? 50 esse ano. 100 é meio que difícil, Não, né? Mas desejo para você. Obrigado. Por que entrar para o mundo político? Eu acho que isso quando você sai para fora da tua casa e você vem para a rua e você olha para algo na tua rua que você acha que não está bem, seja um buraco na rua, uma boca de lobo trancada ou um ponto de ônibus danificado, e isso te toca e mexe em você, você sente que você tem que fazer algo para tua cidade, para o bairro que você mora e enfim, para tentar melhorar um pouquinho do teu ambiente, né? Do teu habitat, né? Então acho que é com esse sentimento de querer contribuir para a cidade que eu moro, com o estado que eu moro, vendo as necessidades da população, eu acho que isso que me motiva a trazer para esse lado político, porque não é nenhuma questão financeira, obviamente, jamais. Eu sempre costumo falar isso sem nenhuma demagogia, que eu vou perder muito dinheiro em parar de cuidar dos meus negócios para me dedicar na questão política. Mas eu acho que é uma missão e quando a gente sente isso no coração, a gente não pode dizer não. Tá certo. Obrigada por você ter vindo hoje bater um papo aqui com a gente, e a gente também te parabenizar lá pelo trabalho na Rede Massa e entrar aí no mundo da comunicação, né? Então, olha parabéns, só. Bom trabalho para ti. Obrigado, Cláudio. Sempre estamos à disposição. Bem-vindo. Obrigado de coração. E foi assim, hoje a gente conversou um pouquinho sobre cenário político e reorganização também partidária e os movimentos que começam a se desenhar nos próximos capítulos aqui da política de Foz do Iguaçu. Mais do que falar de nomes e de propostas, foi compreender também como funciona aqui a construção da viabilidade política, o fortalecimento partidário e ainda a relação entre liderança estratégica e representatividade. Quero agradecer então ao Deoclésio Duarte, que está aqui no Bom Dia Clube, desejamos todo sucesso na continuidade da sua trajetória pública e agradecer a nossa audiência por nos permitir adentrar no seu lar, no seu trabalho, no seu automóvel e a gente conversar um pouquinho sobre tudo, mas principalmente desenhando aqui o que acontece em nossa cidade. Um beijo no seu coração, agradecemos o carinho da sua audiência, a gente volta a se falar a partir das 8 horas de amanhã, desejando então para você uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus, tchau.